Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? É o seguinte, ó, a gente tinha parado, a gente vai ver hoje a apostila de vocês, tá? Então é o seguinte, lá na página 59 a gente vai finalizar, tá? Lembra que a gente tinha visto sobre o texto Consumo Consciente lá, tá? Algumas semanas atrás. E tem alguns exercícios aí na página 59 para ser finalizados, tá? Seguindo aí na página 59, tem aqui uma pequena definição do que seria argumento, né? Então tá aí, ó, argumento, aí tem as definições, tem várias definições. Então a definição 1 é um raciocínio, indício ou prova pela qual se tira uma consequência ou dedução, tá? Aí tem mais aqui, ó, se tira uma consequência ou dedução. Aí tem um exemplo, ó, a gravação foi o argumento para incriminar o chantagista. Aí a definição 2, indício, vestígio pode ser também, né? E também tem uma outra definição para argumento, que pode ser um assunto, um tema, um enredo. E tem aí a quarta definição, sumário, resumo, tá? Quinta definição, discussão, contenda, altercação, tá? Aí, aqui embaixo do exercício 10, tá assim, quais definições melhor se encaixam no tipo de argumento usado no texto de opinião? Naquele texto lá sobre o consumo consciente, quais dessas 5 definições que se encaixa melhor lá, tá? Para o tipo de argumento que eles usaram lá, tá? Quais foram os argumentos que eles usaram, tá? De acordo com as definições aqui. Só coloca o número, não precisa colocar. Por exemplo, a definição 1 é que está de acordo, tá? De acordo com o texto. Então você vai ter que voltar lá no texto para ler, tá? Bom, exercício 11, seguindo aí na página 59. Tá assim, ó. Você vai reler o texto para descobrir quais foram os mecanismos que foram usados para dar sustentação aos argumentos, tá? Então, o que ele argumentou, o que ele fez para poder deixar esse texto bem argumentado? Ele pegou fontes de algum lugar? Ele pegou dados científicos? Ele pegou o quê? Tá? Ele apresentou dados estatísticos, tá? Por exemplo, pegou dados estatísticos de um supermercado, por exemplo, para mostrar o quanto que as pessoas usam, né? O consumo consciente aí das pessoas, como que tá? De onde que ele tirou isso, tá? Quais foram os mecanismos que ele usou para deixar esse argumento aí bem sustentado aí, com argumentos, tá? E aí em seguida a gente vai para 60. Perdão, tem o exercício 12, também aí na 59. Tá assim, ó, em textos de opinião, depois de apresentar argumentos, geralmente o autor propõe uma solução para o tema, tá? Nesse texto que a gente leu, a solução apontada pelo governo do Brasil é o quê? Aí tem 2 alternativas aí para você responder, tá? Depois, na 60, tem exercício 13, 14, o 15, tá? Vamos lá. 13, tá assim, ó. Essa solução, ela é apresentada ao autor em uma segunda parte do texto, tá? O que marca a divisão do texto em 2 partes, tá? Um é antes, um é depois. O que divide aí o texto, tá? Exercício 14. Para repensar o consumo, o texto aponta o uso de um grupo de palavras que indicam ações a serem feitas pelo consumidor consciente. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Por que esse grupo de palavras ele é chamado de conjunto dos R's? Tá? Explica pra mim aí.
Exercício 15. Assinale as alternativas, tem mais de uma, tá? Assinale as alternativas que expressam uma opinião, tá? Você vai ler uma por uma, tá bom? Tem 4 alternativas aí, tá? E aí você vai ver qual delas que expressa uma opinião. Depois, em seguida, já entra aqui na palavras de cá pra lá, numeral, tá? Tá mostrando aí na página 60, numeral, tá falando, tá? Aí tá assim, ó, releia o seguinte trecho, pesquisa recente, tá assim, né? Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente, tá? E aí embaixo já nos mostra assim: que palavras do trecho expressam a ideia de quantidade? Quais foram as palavras aí que mostrou pra gente quantidade, tá? Copia aqui, copia aí nesse exercício aí na página 60, tá? Depois, exercício 2, lá na 61, tá assim, ó, tem uma tirinha do Cascão, do Cebolinha com a Mônica, tá assim. Vamos ler a tirinha, ó. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4. Aí ele continua, né? Aí ela some, tá vendo? Aqui, ó, no segundo quadradinho, no quadradinho rosa. Aí ele conta 253, 254, tá? Aí depois vem aqui. Vamos ver o que tá perguntando aí embaixo. Letra A. O Cebolinha está contando os pulos que a Mônica dá ao brincar de pular corda? Que palavras ele usou para expressar a quantidade de pulos? Tá? Quais foram essas palavras que ele usou? Você vai escrever aí, tá? Letra B. Se ele utilizasse algarismos, como esses números seriam representados? Tá? Seguindo aqui, tem um quadradinho aí embaixo, ó. Tanto as palavras 1, 2, 3 quanto 2/3 são chamados de numerais. O numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade, ou indica uma posição de seres em determinada sequência. Tá? Aí tem aqui a classificação dos numerais, tá? Cardinais, multiplicativos, fracionários e ordinais, tá? Os cardinais indicam quantidade de seres, tá? Tem exemplo aí, ó, em cima da mesa, 2 vasos. Depois, multiplicativos indicam o número de vezes em que a quantidade é multiplicada. Precisamos do triplo de terra para essa horta. Depois, fracionários indicam o número de vezes em que a quantidade foi dividida, tá? Fiquei com 1/3 do valor do imóvel. E os ordinais, que mostra que é ordem, né? De ordem, sequência. Então, ó, ele conquistou o 2º lugar no campeonato, tá? Depois disso, depois da 61, tem aí na página 62 exercícios, tá? 62, 63, tá bom? E 64 aí pra vocês fazerem, tá bom? Eu vou mandar um outro link aí pra vocês fazerem essas atividades, tá bom? Só dei uma explicada lá no começo que acho que no outro link a moça não tá explicando, tá? Eu vou mandar os 2 links pra vocês verem, tá? Que aí ela explica direitinho os exercícios aí. E esses exercícios também da 63, 64, bem facinho, vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá bom? Tchau, fica com Deus, beijo.